Olá, produtivos maravilhosos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao segundo episódio do FortunaCast. Hoje a gente vai aprofundar um tema sobre o qual eu já falei brevemente ali no Reels, que é sobre o valor do trabalho de graça. Entre mil aspas esse de graça, por favor. Só que é claro que nós precisamos sim trabalhar por dinheiro, é claro que nós precisamos sim de dinheiro para sobreviver, para construir os nossos sonhos, para evoluir, mas a vida é mais do que isso, e é isso que eu quero convidá-los a refletir nesse momento. Quando nós começamos as nossas carreiras, nós às vezes começamos com estágios, com outras formas similares a estágios, mas sempre focando no nosso desenvolvimento e na nossa experiência. Acontece que, na verdade, neste momento, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos aprendendo a fazer coisas novas. E é claro que há aí milhões de problemas, milhões de desafios a superar, especialmente no mercado brasileiro, porque nem sempre o estagiário é visto como alguém que está se desenvolvendo, né? Mas vamos fazer um parênteses nisso aí, porque é assunto para outra hora. A questão é que, quando nós começamos as nossas carreiras, nós geralmente estamos dispostos a aprender a fazer algo. O que é a faculdade? Não são 4, 5, 6, 7 anos aprendendo a fazer algo? O que são cursos técnicos? O que são cursos profissionalizantes? Não são exatamente isso? Ou deveriam ser exatamente isso? Pois então, é a partir daí que eu quero convidá-los a refletir hoje. Por quê? Quando nós começamos um processo de transição de carreira, por exemplo, muitas vezes nós desistimos de processos de transição de carreira ou até desencorajamos pessoas próximas a fazerem isso, simplesmente porque nós não estamos dispostos a fazer o tal do trabalho de graça. Acontece que o trabalho de graça não é aquele estágio supervisionado da faculdade em que tu passa 6 meses trabalhando sem parar e ganhando nenhum dinheiro. Não é isso. Quando eu falo trabalho de graça, eu falo aquilo que nós fazemos e não recebemos um valor específico diretamente por isso, mas que não vai impedir as outras coisas que nós fazemos. Essa é a parte porque que vocês trabalhar de graça, na minha carreira, por exemplo, na minha transição de carreira, no meu início de vida como mentora, eu atendi dezenas de pessoas sem cobrar R$1. Por quê? Isso não é o valor do trabalho de graça? O que eu ganhei com essas pessoas? Primeiro de tudo, eu ganhei experiência. Eu ganhei aplicabilidade dos meus métodos. Eu ganhei, na verdade, o desenvolvimento dos meus métodos, porque, como vocês sabem, eu trabalho sempre com uma postura descritiva e não prescritiva. Em vez de criar algo e testar, eu analiso algo e crio algo que solucione aquela situação. É de fora para dentro e não de dentro para fora. Então isso, na verdade, só foi possível por causa do trabalho de graça. Quando eu comecei minha carreira como professora, não foi diferente. Lá nos meus 15, 16 anos, quantas pessoas eu ensinei de graça? Quantas perguntas eu recebi e eu ensinei para que eu criasse uma credibilidade como professora? Hoje é a mesma coisa. Não vamos tão longe, mas o próprio conteúdo. Algum de vocês está me pagando para ouvir esse podcast? Não, nenhum de vocês está me pagando para ouvir esse podcast. E eu não estou aqui falando sobre ele agora. Não estou gravando e trazendo conteúdo gratuitamente agora. Isso não é o valor do trabalho de graça. Quando vocês precisarem falar sobre alguém que trabalha com desenvolvimento pessoal e fala sobre produtividade, vocês não vão lembrar de mim? Pois é. Então, muito daquilo que a gente faz não vai trazer necessariamente um retorno financeiro direto. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que o trabalho de graça, por isso eu falei 1000 aspas, não é de graça. Ele vai sim nos trazer retornos, mas não apenas de experiência, mas também retornos financeiros indiretamente. Vamos pensar, por exemplo, em todas as tarefas que nós fazemos. Vamos pensar mesmo dentro do CLT. Quantas vezes nós temos cargos que não estão diretamente relacionados ao faturamento da empresa, porém, o nosso trabalho faz parte de uma engrenagem toda que contribui com isso,
certo? Então, não dá para pensar que nós vamos sempre fazer algo e receber por aquilo, fazer algo e receber por aquilo, fazer algo e receber por aquilo. A vida não é assim. E isso, infelizmente, é um hábito, uma mentalidade que vem crescendo cada vez mais com as novas gerações e nós precisamos acabar com essa mentalidade antes que ela acabe conosco. Por quê? A vida não funciona assim, isso aqui não é um videogame. Muitas vezes nós vamos fazer algo e vamos acabar não tendo retorno imediato por aquilo. Tá, Aline, mas será que isso não é improdutivo? Aí eu pergunto. É improdutivo ou não é improdutivo? Depende. Por quê? Porque para que algo seja produtivo, isso precisa me gerar algum tipo de resultado. E é por isso que nós precisamos ter objetivos claros. Agora, neste momento, gravando um podcast gratuito, qual é o meu objetivo com isso? E eu vou alcançar esse objetivo fazendo isso? Sabemos? Aí eu conto com vocês. E eu convido vocês a fazerem exatamente a mesma coisa nas carreiras de vocês. O trabalho de graça não é um dia inteiro de trabalho. O trabalho de graça não é sair do trabalho que me paga para fazer uma coisa que não me remunera. Não. O trabalho de graça é: vou chegar em casa e, ao invés de assistir novela, eu vou ler um livro. O trabalho de graça é: ao invés de sair apenas com os meus melhores amigos, eu vou almoçar, tomar um café com alguém que possa me fornecer networking, com um amigo que talvez não seja o meu amigo mais próximo, mas que é alguém com quem eu tenho conversas enriquecedoras. Ao invés de escolher sempre aquilo que me traz retorno financeiro imediato, eu vou começar a pensar no que pode acontecer depois. Porque as coisas, elas não são diretamente objetivas o tempo todo. Fiz algo, recebi por isso. Fiz algo, recebi por isso. Não. Lembram no episódio 1, quando a gente falou sobre vendas, e eu disse que o tempo todo nós estamos ou contribuindo para a nossa imagem, ou nos promovendo, ou nos prejudicando? Pois então, agora é a mesma coisa. Ou eu estou contribuindo para o meu crescimento, mesmo que isso não me traga um retorno financeiro imediato, ou eu estou apenas fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, sem me preocupar com os resultados que isso vão trazer. E quando eu falo especificamente de transição de carreira, eu quero convidá-los justamente a pensar sobre os intervalos que vocês têm. Ah, Aline, mas eu não tenho intervalo. Tem sim. Inclusive no meu canal tem um vídeo falando justamente sobre como se desenvolver quando não temos tempo livre. Porque na verdade ninguém tem tempo livre. E eu dou várias sugestões sobre isso lá. Mas a questão é, eu, com as habilidades que eu tenho, com a rotina que eu tenho, com as conexões que eu tenho, com o potencial que eu tenho. E agora é o momento de nós entendermos que qualquer crescimento passa por momentos de, entre aspas, trabalho de graça. Passa por momentos em que eu vou fazer algo que vai me trazer resultados indiretos, não necessariamente diretamente. Porque nós precisamos acabar com essa mentalidade de faz algo, recebe por isso, faz algo, recebe por isso. A vida não é mais assim. Infelizmente, essa mentalidade tem sido cada vez mais comum, especialmente, nas novas gerações, mas nós precisamos acabar com essa mentalidade antes que ela acabe conosco. O trabalho de graça tem muito valor. Quando eu falo de transição de carreira, quando eu falo de aprender novas habilidades, quando eu falo de se desenvolver, o desenvolvimento pessoal, de modo geral, ele precisa deste, entre mil aspas, trabalho de graça. Porque nós precisamos fazer aquilo que é inesperado ou aquilo que caiba dentro do nosso dia. O trabalho de graça pode ser uma leitura, pode ser uma planilha nova, pode ser uma lista, pode ser um contato, um café com alguém com quem nós não tenhamos tanta afinidade, mas tenhamos assuntos legais. O trabalho de graça, ele é sair do óbvio. Ah, mas eu não sou pago por isso. Ótimo. Então quer dizer que o que tu vai ganhar não vai ser dinheiro, mas sim experiência, mas sim mais expertise, mas sim o que seja que for válido neste momento. Então valorizem sim o trabalho de graça, não é feio, especialmente quando é pra gente mesmo, especialmente quando é pro nosso negócio, né? Eu tenho agora uma pessoa próxima começando a carreira como artesã. Vocês acham que ela vai vender o que o produto realmente, vai cobrar o que o produto realmente custa nesse momento? Não. Ela vai fazer, vai dar para várias pessoas, essas pessoas vão dar para ela feedback, o que é muito válido, e ela vai poder
as pessoas vão poder compartilhar e ela vai poder usar isso a seu favor. Então, não deixa de ser um trabalho de graça. Pois é o trabalho de graça. Só que é o trabalho de graça orientado, é o trabalho de graça produtivo, é o trabalho de graça que faz parte de um projeto maior. E esse trabalho de graça vale muito a pena. Então, não sejamos o alecrim dourado que não levanta da cadeira a não ser que o Pix tenha sido feito. Não. Sejamos pessoas que entendem que as coisas levam tempo e os processos precisam ser consolidados para que nós possamos receber, seja lá o quanto nós quisermos e assim por diante. Mas o trabalho de graça tem muito valor, especialmente quando ele é feito dentro de um plano e para nós mesmos. Espero que tenham gostado. Compartilhem com um amigo que também precisa desse trabalho de graça nesse momento e vejo vocês na semana que vem. Um beijo, produtivos! Olá, produtivos!